Dando continuidade, convido André Luiz Bonidel com o tema Zabbix para IoT. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre Zabbix com IoT. Então, primeiro eu vou rapidamente fazer uma geral sobre o cenário de IoT e depois a gente vai ver como aplicar o Zabbix a esse cenário. Bom, do que importa desse slide aqui, quem sou eu, apenas o fato de eu estar fazendo mestrado em engenharia elétrica. Por quê? Porque foi esse mestrado que me introduziu a esse tema. Nos próximos slides eu vou mostrar um pouquinho do que eu estou trabalhando e como eu estou usando os Zabbix nesse cenário. Então aqui só um número para a gente se situar. O mercado de IoT não para de crescer, com conceitos como cidades inteligentes, campos inteligentes, isso vai se desenvolver ainda mais. E a gente tem uma referência aqui, que o BNDES vai fazer investimentos no segundo semestre, ou pelo menos era a previsão, e até 2020 o mercado de IoT vai estar superando 13 bilhões de dólares. Então, quando a gente fala em monitorar coisas ou internet das coisas, a gente tem que pensar que coisas são essas, né? Então já teve ideias lá no passado de que vamos pôr IP na lâmpada, vamos pôr IP no chuveiro. Então, tudo vai ter IP, tudo vai estar na internet. Já se provou que isso não é viável. Então, essa ideia de que a gente vai ter tudo conectado, a gente vai ter tudo conectado, mas não exatamente como se pensava lá atrás, de que tudo conectado vai estar na internet. Isso vai estar conectado, mas não vai estar na internet. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Quando eu penso em indústrias, hoje a gente vai ter, por exemplo, uma palestra de indústrias 4.0, eu também já tenho muitas coisas conectadas. Então eu já tenho medição de temperatura, pressão, velocidade do motor, umidade, qualidade do ar. E aí a gente já está falando inclusive de monitoramento de pessoas. Então eu quero monitorar batimentos cardíacos, eu quero monitorar o nível de glicose, eu quero monitorar a pulsação. Então, todas essas coisas são coisas que a gente pretende monitorar, são coisas que a gente pretende interagir. Quando eu falo de cidades, de campos inteligentes, a gente vai pensar em vagas de estacionamento inteligente. Então, por exemplo, tem um projeto bem legal na Índia, que se você para em uma vaga de deficiente sem um cartãozinho lá que te identifica, automaticamente já é gerado a multa. Ninguém precisa ver que você parou lá. Você parou, ele identificou que o seu carro não tem aquela identificação, automaticamente multado. Então, monitoramento de transporte, monitoramento de tráfego de carros, qualidade de água, integração de órgãos de defesa e por aí em diante. Isso nos leva, quando a gente vê todo esse ambiente que precisa ser monitorado, todas essas coisas, algumas reflexões. O que vocês acham que é mais complicado? Fazer uma internet para as pessoas ou fazer uma internet para as coisas? Quem acha que é mais complicado para as pessoas? Quem acha que é mais complicado para as coisas? Quem não acha nada? Beleza. É mais complicado para as coisas, pessoal. Porque as pessoas, apesar do quesito cultura, todas as pessoas têm mais ou menos a mesma estatura, as mesmas necessidades. Então, quando eu penso em um teclado físico, não tem muito como eu variar isso. Quando eu penso numa tela de celular, não tem muito como variar as opções que eu vou exibir ali. Quando a gente volta em tudo aquilo que eu falei, casa, indústria, cidade,
Quando eu vou colocar máquina para conversar com máquina, é muito mais complicado eu conseguir um protocolo comum, eu conseguir um meio comum para que todos esses equipamentos se conversem. Será que a gente vai ter uma solução universal para IoT? A gente vai ter um Cisco IoT, um Microsoft IoT, um Open IoT que vai resolver todos os nossos problemas? De novo, não. Não tem como eu ter uma única empresa, eu ter uma única solução que vai resolver um problema de indústria, um problema de cidade, um problema de casa. Então, o que a gente vai ter são soluções para nichos específicos. Então, eu sempre uso a comparação lá atrás, quando a gente tinha, né, lembrando um pouquinho do que o Júlio estava falando ontem, os sisteminhas em Clipper. Então, você tinha um cara que fazia sisteminha para farmácia, um cara que fazia sisteminha para locadora. Isso foi substituído pelos ERPs. Então a gente tem ERPs que dominam grande fatia do mercado varejista, mercado industrial, e a gente continua existindo pequenos ERPs, pequenos sisteminhas para nichos específicos. O mesmo vai acontecer com o IoT. Eu vou ter esses grandes players vendendo kits para você usar na sua casa, vendendo kits para a indústria, kits para o varejo, mas sempre vai ter um nicho que vai precisar de uma solução customizável. Alguns questionamentos gerais quando a gente pensa em monitoramento, seja monitoramento de rede, monitoramento de IoT, de pessoas. A primeira coisa é o para quê. Todo monitoramento tem que ter um propósito. Se você não sabe para que você vai coletar aquele dado, não colete. Como? Esse é outro problema bem comum. A pessoa fala assim, eu queria detectar quantas pessoas tem sentado nesse auditório. E aí você fala, e hoje você faz isso como? Não, eu não faço, eu quero que o software faça para mim. O software não faz milagre, esse dado tem que vir de algum lugar. Então vamos fazer uma pesquisa, desenvolver um sensor, um mecanismo capaz de detectar isso para você e depois a gente coloca no software. Mas o dado tem que vir de algum lugar. Com qual frequência? Cada dado que eu coleto tem uma necessidade de um período de coleta específico. Então, eu não vou coletar todos os meus itens, todas as minhas métricas, de 5 em 5 minutos, e nem de 10 em 10 segundos. Para cada coleta que eu for fazer, eu tenho que parar e refletir. Esse dado, para que eu quero ele, como eu coleto ele e de quanto em quanto tempo eu realizo essa coleta. E qual a criticidade? A mesma coisa. Eu não posso partir do princípio que todos os dados que eu coleto têm a mesma importância. Para cada dado, eu tenho que parar e refletir. Qual é a criticidade desse dado? O quanto ele é importante se eu não tiver essa informação. Falando de IoT, quando a gente pega as pessoas entusiastas, quando a gente dá uma pesquisada na internet, a gente vê muito as pessoas pensando no quê? Eu peguei um Arduino e estou monitorando temperatura. Eu peguei um Raspberry Pi e estou monitorando luminosidade. Eu peguei um Intel Edison e estou monitorando proximidade das pessoas. Para quê? Não sei, porque é legal. Eu fui lá, peguei o kitzinho, comprei os sensores, baixei o códigozinho lá de exemplo, dei uma modificada e estou coletando o dado. E aí o cara fica trocando de plaquinha, o cara fica trocando de sensor, mas não tem um para quê. Está muito focado no que eu quero coletar. Então a gente precisa inverter isso. O nosso pensamento deveria ser o quê? Olhar para o nosso ambiente e pensar, para que eu preciso coletar? Quais são os desafios que eu tenho? Eu preciso monitorar a temperatura da sala de servidores.
porque isso causa um grande impacto nas máquinas se o ar-condicionado apresentar problema. Então, agora que eu já tenho o para quê, eu vou pensar em como fazer isso. Eu preciso monitorar o nível de glicemia das pessoas de forma automática, porque as pessoas esquecem de ir lá e furar o dedinho 3 vezes por dia e medir o nível de glicemia. Agora que eu já tenho um para quê, eu vou pensar em como fazer isso. Que tecnologia que eu vou usar? Existem N tecnologias de rede sem fio, desde as mais próximas como Bluetooth, tecnologia de celular, até as que foram criadas especificamente para esse mercado. Zigbee, Sigfox, LoRa, XBee, 6LoWPAN, 6WPAN. E o que vocês estão achando falta aí? Quando a gente pensa em rede sem fio, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa no quê? O bom e velho Wi-Fi. Então, voltando para esses entusiastas, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Agora que eu já consegui montar o meu kitzinho e estou lendo algum dado, eu vou colocar isso na rede, vou botar isso no Wi-Fi. Será que eu devo usar o Wi-Fi? Vamos pensar um pouquinho. Faixa de sinal extremamente congestionada. Qualquer lugar que você vai, pega o seu celular e abre o Wi-Fi Analyzer, tem uma quantidade imensa de redes e você sempre vai estar em um canal congestionado. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, eu quero fazer uma nova rede para a Unicamp. Vou começar a ter IoT na Unicamp, campus inteligente. Eu tenho duas opções. Vou criar uma nova rede só para isso. Então, de todas aquelas redes congestionadas, eu vou criar mais uma, cobrindo o campus inteiro. Vai ficar bem baratinho, não vai dar trabalho nenhum fazer isso. Ou opção 2. Não, eu vou interagir com todas as redes. Eu vou conversar com cada um dos administradores de unidade e todos eles vão deixar um sensorzinho lá na rede deles. Vai dar super certo, né? Então, todas as unidades, imagina, cada um tem uma política diferente, cada administrador tem uma cabeça diferente, usa uma tecnologia diferente. Então, isso aqui vai ser muito difícil de viabilizar. Vou usar o Wi-Fi e vou enviar todos os dados que eu coleto para a internet. Coletei aqui, mando para a internet, porque está na internet, está acessível de qualquer lugar. Lindo, né? Qual o volume de dados necessários para enviar tudo isso para a internet? Então, quando eu comecei falando que aquela ideia de ter inteligência na lâmpada caiu, não é que eu não vou ter lâmpadas gerenciadas por IoT, eu já tenho até solução comercial para isso. O que eu não vou ter é isso na internet. Já se provou que é inviável. Hoje nós já enfrentamos um problema nos backbones mundiais de esgotamento de recursos. Se eu pegar todo o nível de IoT, todos os dados de IoT e jogar isso lá, eu vou ter um problema maior ainda. E a confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados. Vou jogar no Wi-Fi, pôr na internet, qualquer um pode ver esses dados. Cenários que a gente tem de rede de sensor sem fio. Eu compro um kitzinho que tem um sensor e uma base proprietária, protocolo proprietário e uma aplicação proprietária. Espalho lá os kitzinhos, os sensores pela minha casa, acendo o interruptor, a lâmpada lá no outro quarto acende, eu não sei como isso aconteceu, eu só sei que aconteceu. Eu abro o meu tablet, clico num ícone, a lâmpada apaga, isso funciona, eu não sei como funcionou, porque é um kitzinho, uma caixinha que eu fui lá e comprei. O que o pessoal costuma fazer? Não, eu vou pegar um Arduino, vou pegar um Raspberry, vou pegar aqui um sensor em hardware aberto, vou pegar uma aplicação open source
e vou usar qualquer um daqueles protocolos lá da minha lista anterior. E o que a gente gostaria de ter? Eu gostaria de ter isso tudo em um cenário open source. Eu gostaria de ter um protocolo de rede de sensor sem fio open source. É aí que entra o Arduino. O Arduino é um projeto do professor Branquinho, muita gente aqui conhece ele, referência em rede de sensor sem fio, que implementa um pacote de comunicação de 52 bytes, um pacote bem pequenininho. E existem duas opções. Você tem o Arduino for app, que basicamente é uma rede estrela, que você não tem que fazer grandes configurações, ele vem praticamente pronto para usar, e você pode usar até 255 sensores. A segunda opção é você ter uma biblioteca para ser utilizada no Arduino, que vai implementar uma pilha em 5 camadas, análogo à pilha TCP/IP. Então, rapidinho aqui, camada física no TCP/IP, tecnologias de comunicação. O que tem na camada física do Arduino? Funções relacionadas à parte de rádio, como potência, canal, características do rádio. Camada MAC, tecnologias ponto a ponto. O que tem na camada MAC do Arduino? Funções para controlar os processos de recepção, transmissão e política de economia de energia se eu estiver trabalhando com sensores alimentados por painéis fotovoltaicos. Camada de rede, tecnologia de roteamento. No Arduino, identificação do sensor e rede e as funções de roteamento. Camada de transporte, onde acontece a transferência fim a fim. No Arduino, eu tenho funções de controle de comunicação, contagens de pacote, controle de acesso ao meio. Aplicação, no Arduino eu tenho as funções ligadas ao desenvolvimento de aplicações, tratamento dessas grandezas. Tranquilo até aqui? O desafio. Bom, eu tenho um sensor que fala rede de sem fio, rede de sensor sem fio. Protocolo Arduino, mas eu quero usar os ABICs aqui, que fala TCP/IP. Como que eu vou resolver esse problema? Essa foi a minha primeira sorte. Quando eu cheguei lá, esse problema já estava resolvido. Eles usam um Python, que faz o papel de Proxy Manager, que coleta os dados. Esse Python tem que estar no mesmo computador, no mesmo dispositivo que a base. Então a base recebe as informações, esse Python coleta essas informações. Pô, tá em Python, até eu que sou administrador de rede consigo mexer nesse código. Só vou colocar aqui uma função para ele enviar isso via TCP/IP. Maravilha. Segunda parte, porque eu falei que eu só entrei no mercado de IoT devido ao mestrado. Eu nunca fiz nada relacionado à eletrônica básica. Eu olho uma protoboard e aquilo me dá medo. Aquele monte de fio, eu falo, eu vou esbarrar nisso, eu vou pôr no buraquinho errado, vou torrar o sensor. Eu me conheço, eu nunca cheguei perto daquilo. Isso aqui elimina a protoboard. Isso aqui são 3 sensores, temperatura e umidade, qualidade do ar e nível de som. Esses sensores, na outra ponta, eles têm um conector que vai entrar aqui, ó, como se fosse um conectorzinho de disquete. Esse cara aqui se chama Groove. Então eu pego aquele sensor, conecto no Groove, conecto o Groove em cima do Arduino, por exemplo, e pronto, não preciso de protoboard, é fácil eu trocar esses sensores. Isso aqui está pronto, é só eu pôr uma caixinha em volta e eu já tenho o meu sensor para medir quaisquer temperaturas que eu tenha o sensor disponível. Então isso resolveu o meu problema. Esse aqui é um kit didático que é utilizado, quem já fez as disciplinas lá do IC com o Branquinho já viu esse kitzinho. Basicamente é uma caixinha onde eu tenho alimentação externa ou via pilha, eu tenho o módulo programador e os radinhos. Um aqui é a base
e o outro é o que vai no nosso sensor para coletar o dado. E as anteninhas. Isso me permitiu fazer o quê? Eu tenho os meus N sensores coletando métricas, eles conversam com a base. Isso aqui pode ser um computador, isso aqui pode ser um Raspberry Pi, isso aqui pode ser uma BeagleBone, qualquer plaquinha que dê suporte a Python. Nesse Python, eu tenho uma função que envia os dados para um Zabbix local e eu posso, eventualmente, fazer um tratamento e, por exemplo, a cada 1 hora eu mando as médias, ou se houver mudanças bruscas de valores, aí sim eu mando isso para a internet. E eu posso também aqui, nesse mesmo Python, que manda para o meu Zabbix local, ter um agente de outras soluções que já são comuns para quem trabalha com IoT, como Tago, SCADA-BR, ThingSpeak. Uma vez que esses dados, só o que me interessa, não todos os dados, estão na internet, eu posso fazer analytics, eu posso fazer big data, e aí vai embora. Então, só para a gente fechar, eu estou trabalhando com rede de sensor sem fio, utilizando o Arduino, transmitindo via TCP através do Proxy Manager, e os sensores são conhecidos. Eu sei a localização física, eu sei a identificação de cada um desses sensores. Não é aquele negócio de jogar sensor na floresta, eles se acham sozinhos. Isso daí é outra pegada. Eu estou trabalhando com ambiente controlado. Bom, se já é comum eu ter termos como um NOC e um SNOC, por que eu não posso ter um WSNOC? Esse é o outro problema de IoT que ninguém te fala. Todo mundo vende o sonho, você vai monitorar sua lâmpada, seu chuveiro, você vai chegar em casa, a cerveja já vai estar gelada e o torresmo frito. Maravilha! Mas e a rede? Esse sensor vai funcionar para sempre? Eu coloco um sensor lá na indústria, ninguém precisa tomar conta dessa rede? Isso funciona sozinho, não precisa de manutenção, não precisa de calibragem, não precisa substituir o sensor. Então todo mundo trata a IoT como se a rede estivesse pronta. Mas como qualquer rede, eu preciso ter uma gerência dessa rede. Então aqui a gente vai adotar no nosso trabalho o papel do operador de rede de sensor sem fio. Então basicamente eu coleto os dados e eu tenho duas visões desses dados. A primeira visão é para o meu operador de rede. Ele está preocupado com o funcionamento da rede. Os sensores estão respondendo, eles estão calibrados, eles estão coletando no tempo que eles deveriam coletar. Depois eu vou fazer um tratamento desses dados, isso é o que a Cisco chama de Fog Computing. Vou fazer um tratamento desses dados, só o que interessa vai para a internet, e aí eu tenho a visão do cliente. O cliente está interessado se a indústria está funcionando, se a fábrica de chocolate está com a temperatura adequada para não derreter os chocolates. Ter que coletar a temperatura é só um efeito colateral. Se ele pudesse fabricar chocolate sem fazer isso, ele faria. Então, vejam que são visões diferentes. Eu estou preocupado com o funcionamento da rede, que é o que ninguém fala. E o outro, eu estou preocupado em tratar esses dados e apresentar isso como algo que importa para o cliente. Tranquilo? Como que isso vai ficar nos Zabbix? Bom, nos Zabbix eu tenho o cadastro de imagens, então aqui eu criei algumas imagens bem feinhas, mas só para representar. Eu tenho imagens que representam sensor de movimento, sensor de temperatura, representa uma porta. Nos Zabbix eu tenho mapeamento de valores, então um sensor responde 0, significa porta fechada. 1 significa porta aberta. O outro sensor me entrega 0, significa não detectei movimento. Ele me entrega 1,
significa detectei movimento. Então, nos ABICs eu consigo fazer esse mapeamento de valores. Ó. Eu vou receber 0 e 1, só que um sensor significa movimento ou não, e o outro sensor significa porta fechada ou aberta. Eu tenho que cadastrar esses sensores. Nos ABICs eu cadastro os meus equipamentos. Então, cada host nos ABICs é um sensor. Um sensor pode coletar N medidas. Eu estou cadastrando a caixinha. Cada uma dessas medidas que eu estou coletando são as métricas, que nos ABICs eu chamo de itens. Então, eu vou cadastrar um item que recebe o dado de temperatura, um item que recebe o dado de luminosidade, um item que recebe o dado de movimento ou não. Aqui eu tenho um exemplo de coleta. Aqui eu não estou aplicando o mapeamento de valores, recebi 0. Aqui eu estou aplicando o mapeamento de valores. Eu recebi 1 e ele me mostrou porta aberta. Representação métrica em gráficos. Eu quero mostrar um gráfico de temperatura, eu quero mostrar um gráfico de detecção de pessoas. Gráficos nos ABICs. Histórico de coletas. Eu também tenho a possibilidade nos ABICs de mostrar a data, hora e o valor que foi recebido. E aqui também funciona o mapeamento de valores. Bom, existe uma relação direta entre a intensidade da minha rede sem fio e o que a gente chama de qualidade do sinal, se vai começar a ter perdas de pacotes ou não. Tem uma tabelinha que a gente usa lá no nosso grupo, que me diz essas informações. Ó, se for maior que menos 50 dB, o sinal está excelente. Se for entre 49,99 e 50,99, está ótimo. E assim vai. Como eu coloco essa tabelinha dentro dos ABICs? Bom, primeiro eu crio uma trigger que vai interpretar aquele valor que recebeu. Ó, se a sua última leitura mais recente for menor que menos 50, significa que o sinal está ótimo. E aí eu ponho esse dado, qual a criticidade dele para mim? Depois que eu criei todas essas triggers, eu crio uma dependência de triggers, porque senão 2 ou mais triggers vão alertar ao mesmo tempo. Eu não quero que isso aconteça, então eu digo o seguinte: se o sinal está excelente, quando ele baixar para ótimo, a trigger do excelente desaparece e só mostra a trigger do ótimo. Quando ele baixar para bom, a trigger do ótimo desaparece e só mostra a trigger do bom. Então eu faço isso através de dependências de triggers. Visualização dos alertas. Vocês estão vendo que aconteceu vários alertas com vários níveis de criticidade diferente. Então a cor me mostra que a criticidade é diferente. Esses alertas aconteceram em momentos diferentes por causa da dependência de triggers. Não vai ter 2 triggers disparadas ao mesmo tempo. E eu confirmo isso vendo na minha árvore de problemas. Ó. Aqui eu tenho uma opção nos ABICs de visualizar os problemas numa linha do tempo. Eu só tenho uma trigger disparada, porque ela tem dependências de triggers. Tranquilo até aqui? Nos meus gráficos, eu também tenho a marcação das minhas triggers. Ó. Então, no gráfico, eu já sei qual é o meu limite, qual é o meu threshold. Nos mapas, sempre que eu tiver um problema, esse ícone deixa de ser verde e fica vermelho. Eu poderia até colocar uma figura diferente. Poderia, por exemplo, se fosse para um usuário, ter um termômetro verde e um termômetro vermelho, ter uma portinha aberta e uma portinha fechada. E quando as triggers disparam, além dele ficar vermelho, ele vai pôr um círculo com a criticidade daquele problema. Então, além disso,
eu visualizo em tempo real, ele lê um novo dado, ele plota aqui para mim qual é esse dado, para tudo que eu estou coletando, temperatura, detecção de movimento, porta. Eu posso ter um mapa que o operador vê, então eu tenho uma única rede de sensor sem fio, mas eu tenho N ambientes sendo atendidos, N clientes sendo atendidos. Nesse mapa geral, ele já me mostra se no submapa tem um problema ou não e qual a gravidade. Então eu tenho 3 ambientes com problema, mas eu vou ver primeiro o que está acontecendo com esse, porque a gravidade desse é maior. Eu posso ter mapas com o OpenStreetMaps, então eu posso ter mapas com identificação de geolocalização e utilizar todos os recursos que esses caras nos fornecem. Eu quero visão normal, eu quero visão de satélite, eu quero visão geográfica. Então a gente optou pelo OpenStreetMaps nos plugins dos ABICs, porque ele me permite mais visões do que o Google Maps. A Unicamp está fazendo agora um processo lá de levantamento populacional das localizações da Unicamp. O OpenStreetMaps me permite mostrar a densidade geográfica, me permite mostrar itinerário de ônibus. Então, por isso que a comunidade optou por usar o OpenStreetMaps. E aí eu posso pôr a localização dos meus sensores em um mapa como esse. Conclusões. Sim, os ABICs pode ser aplicado à rede de sensor sem fio. Sim, ele pode ser aplicado ao conceito de cidades digitais, ao conceito de campus inteligente. E ele traz algumas vantagens. Aqui na Unicamp, por exemplo, muita gente já usa os ABICs. Então, quando eu chego para um administrador de rede que já está acostumado com os ABICs e falo para ele, olha, você também vai ter que monitorar uma rede de sensores, mas você vai usar a mesma ferramenta, eu só tenho um problema, entender a rede de sensores. Eu não tenho que entender a rede de sensores e como esse software funciona. Então, rápida adaptação dos profissionais envolvidos. Isso também vai me permitir economizar tempo e recurso. Eu uso a mesma ferramenta que eu já estou acostumado. Eu tenho a possibilidade de separar os ambientes de acordo com as necessidades. Nos ABICs eu tenho perfis. Então, nesses perfis, eu consigo fazer o quê? O pessoal de rede visualiza os dados de rede. O pessoal de banco visualiza os dados de banco. O pessoal de rede de sensor sem fio visualiza os dados de rede de sensor sem fio. Além disso, como eu mostrei lá atrás, eu posso criar uma visão com ícones que façam sentidos para nós administradores de rede e outra visão que faz sentido para o pessoal que é gestor. Eu posso ter uns ABICs local, onde eu tenho os dados brutos, e eu vou ter uns ABICs na nuvem, que eu mando apenas médias, que eu mando apenas medidas bruscas, eu mando apenas eventos de problemas. Se a gente pensar em pequenas empresas, elas representam 27% do PIB brasileiro. Se eu pensar em construção, se eu pensar em agronegócio, 27% do PIB é dinheiro pra caramba. Só que essa pequena empresa individualmente não vai ter condições de comprar uma dessas soluções de grandes fabricantes. Se a gente pensar em uma universidade, que aí eu tenho o problema do tamanho da universidade, a Unicamp é do tamanho de várias cidadezinhas pequenas da região, ou se eu pensar nessas cidadezinhas, se eu tenho uma solução totalmente aberta, que o meu único gasto vai ser comprar esse sensor, eu vou ter uma economia considerável do meu negócio. Aqui tem algumas referências do que eu citei, e aí
Está aberto a perguntas, eu tentei correr para não atrasar. Eu tenho um histórico de atrasar palestras, mas eu não queria prejudicar o próximo palestrante. Diga lá. Bom, eu achei bem interessante a questão de monitorar os sensores, os atuadores, né, com os ABICs. Mas pelo que eu entendi, você precisa cadastrar manualmente cada um desses nos ABICs, né? E pensando numa área que você tenha muitos sensores, muitos atuadores, teria uma maneira automática deles serem inseridos ali? Você gera um CSV com toda a sua relação de sensores. Você provavelmente vai ter um controle desses sensores, então gerar um CSV é simples. Uso o API dos ABICs e cadastro isso em segundos. Aí eu posso colocar cada sensor lendo várias informações dele. O grupo que ele faz parte, aí o grupo vai refletir quem vai ter acesso a essas informações, o template que ele vai receber, então, de acordo com cada sensor, você vai ter um template com os itens que aquela caixinha está coletando. Então, uma caixinha que coleta luminosidade, temperatura e umidade. Tem outra caixinha que só detecta movimento. Tem outra caixinha que faz tudo isso e mais qualidade do ar. Você cria os templates para cada caixinha e nesse CSV você vai passar lá qual template vai ser associado quando ele cadastrar. É realmente coluna, nome do sensor, identificação dele, que grupo que ele faz parte, que template que ele vai usar, e eu cadastro isso em segundos, eu cadastro aí milhares de sensores. Se eu puder fazer mais uma. Sim, claro. Onde você mostrou ali a questão da FOG, né? Você falou, você pode fazer um tratamento dos dados ali e só enviar o que interessa para o gestor. Isso. Posso ter visões diferentes aqui nesses mapas. Aqui. Isso. Ali na FOG seriam uns ABICs também? Seriam 2 ABICs, um que trata aqui os dados locais? Eu posso ter únicos ABICs com logins diferentes que me provêm visões diferentes. Aqui eu posso ter, por exemplo, um Grafana, que é um cara que foi criado só para gerar dashboards. O Grafana não coleta dado nenhum, esse dado tem que vir de algum lugar. E existe um plugin para as ABICs. Então eu posso coletar via as ABICs e apresentar isso via Grafana, por exemplo. Obrigado. E aí, tudo bem? Tranquilo. Só um detalhe, você falou da questão dos mapas de plugin, os ABICs via... OpenStreetMaps. Exato. Com relação ao plugin que você se referiu, qual seria? Seria praticamente o ZabGel ou algum outro que você testou para fazer essa interação? A última versão do ZabXGel não usa mais o Google Maps, ele usa o OpenStreetMaps. Então, o plugin hoje se chama EveryZ, EveryZ.org. Você já instala um pacotinho que traz uma série de plugins para você, inclusive o plugin de geolocalização. Olá, meu nome é Maritê, eu sou da Embrapa. A gente está começando a implantar os ABICs agora lá no nosso Wi-Fi. Mas, assim, se tratando da internet das coisas, a minha preocupação é com a segurança. Você tem alguma coisa para falar em relação a isso? Sim, toda comunicação sem fio eu vou ter um problema de segurança. Então, assim, a gente já tem alguns casos, por exemplo, se você pesquisar falhas de segurança de IoT, um cara com um drone ficou escutando todo um prédio como as lâmpadas se comunicavam, quebrou a criptografia, tomou o prédio e começou a fazer os andares piscarem lá, fazer umas animações. Então, sempre que eu trabalho com rede sensor sem fio ou com rede sem fio, eu tenho um problema de segurança. Como isso está sendo tratado no Arduino? Nesse momento, não existe
nenhum tipo de segurança no Arduino. Um outro aluno, que é da mesma turma que eu, entrou agora no começo do ano, está tratando isso. Então, o objetivo do mestrado dele é implementar criptografia no Arduino. Então, provavelmente até o fim do ano que vem, se tudo der certo com o mestrado dele, o Arduino já vai ter criptografia. Só isso? Então, obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido útil. Muito obrigado, Del, pela sua palestra. Uma lembrança da CETIC para você. Bom, como... cadê o Queiroz ali? Como o Queiroz está se aposentando, não sei nos próximos como vai ficar, né? Não está mais? Bom, enfim, de qualquer maneira, eu queria agradecer aí mais uma vez o convite. Todos os anos o Queiroz abre a oportunidade para mim falar de Zabbix aqui. Eu queria agradecer.